Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje aqui comigo está um empresário que está movimentando toda a região do Paraná e o Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo, Pedro. E aí, meu irmão, tudo certo? Tudo certo, obrigado Igor, obrigado pelo convite, obrigado por toda a estrutura aqui no nosso escritório. É muito bom participar desse podcast com você. A gente está aqui num cenário diferente hoje, como vocês podem ver. Nós estamos na sede da Fancor, aqui em Londrina. Mas eu vou deixar para o Pedro se apresentar um pouquinho o que é a Fancor e o que esse grupo está fazendo no Brasil, a revolução que está vindo nas marcas. Pedro, se apresenta, fala um pouquinho de você e o que é a Fancor para o pessoal entender como que vai ser esse bate-papo nosso hoje. Legal, bom, eu sou o Pedro Helero, tá? Sou um dos sócios fundadores da Fancor, a gente está liderando aí esse movimento há um pouco mais de 12 anos, a gente começou em 2014, aqui na cidade de Londrina mesmo, né? Uhum. E hoje a gente é a primeira franchise venture builder do mundo, né? O que é isso? Basicamente a gente cria marcas do zero, a gente testa ela, formata e escala através de franquias. Então a gente já fez isso com a nossa primeira marca, que é o Folks Pub, né? Que hoje é o pub queridinho aí do Brasil. A nossa segunda marca, que hoje está despontando aí, que é o Agrobar. Então, a gente teve bastante coisa para falar dele. A gente está em mais de 8 estados. Olha só. Nossa primeira unidade também no Paraguai, Cidade do Leste. Internacional. Internacional. Estamos aí com um pouco mais de 60 contratos, né? 31 já implantados, né? Nossa. Inclusive, a gente está inaugurando essa semana, por isso que eu estou indo viajar amanhã. Passo Fundo, a nossa 32ª unidade. Legal. Também a gente tem um estúdio de alongamento, que é o Estica, né? Que é o primeiro estúdio de alongamento do Brasil. Então, olha só. Bem bacana para comentar. Temos um bar aqui, que você conhece seu também, né? Que é o Jimmy's. E temos projetos no forninho aí. Esse está estourado, hein? Temos O projetos Jimmy's no forninho aí para estar testando também, escalando. Nossa grande meta é a gente ter 1.000 unidades até 2028, né? Nosso BHAG, nossa grande meta audaciosa aí, né? E nesse decorrer desses 12 anos aí, a gente vem criando empreendedores, né? Porque eu falo que ter uma franquia é você empreender no Brasil, mas empreender com quem já fez, com quem uma suporte, marca já né? sólida, com suporte. E esses nossos franqueados aí já faturou ao longo da nossa trajetória mais de 350 milhões aí acumulados. Então, temos bastante coisa aí para estar falando sobre isso. Eu acho legal, Pedro, que vocês usam o termo laboratório de marcas, né? Isso. Eu acho muito, muito legal isso porque remete a tudo que vocês vivem aqui na Fancor. E, gente, a estrutura aqui é incrível. É muita gente trabalhando, é muita gente fazendo acontecer. Mas, Pedro, para você chegar hoje na Fancor, como que foi? Lá do seu início, dá uma pincelada para a gente entender da onde que você veio, se já veio de berço nobre, como o pessoal diz, ou se começou do zero, para inspirar o pessoal aqui até vocês chegarem na ideia do Folks e aí vir para Fancor, né? Que é essa potência que é hoje. Bom, eu sou do interior do Paraná, nascido e passei por algumas cidades do interior do Paraná. Minha família é de comerciantes, já teve comércio há bastante tempo. Não vim de berço nobre, então a gente está batalhando aí há bastante tempo. Aprendi um pouco dessa questão dessa veia de comércio lá atrás mesmo. Então, na época mesmo de colégio, eu já estava... Minha mãe tinha um bar, meu pai também hoje ele é falecido, mas ele teve um bar também e era autônomo. Então, eu cheguei a trabalhar com ambos ali, tanto no comércio de bar quanto, né, no autônomo. Vim fazer engenharia elétrica aqui na UEL, né? Então, passei aqui, me formei aqui, mas acabei mudando totalmente os ares e retomando aquela veia empreendedora e de varejo antiga, fundando o Folks Pub, né, em 2014, né? Depois da faculdade eu tive uma breve passagem também pelo mundo corporativo, então fui trainee do Santander, que foi por pouco tempo, né, 1 ano e meio, mas deu uma base muito forte para várias coisas que a gente aplica aqui dentro hoje. E estou aí desde 2014 trilhando o empreendedorismo. Nossa primeira marca foi o Folks Pub. Desde o começo, a gente já queria não ser simplesmente um bar local, né? A gente queria ser o pub mais divertido do Brasil, expandir. E lá atrás já surgiu a nossa primeira grande meta, né? Que era ter mais uma unidade, a segunda unidade em menos de 1 ano. Foi que a gente, em 11 meses, conseguiu começar a nossa expansão em todo o Brasil. E começamos essa
essa nossa jornada empreendedora aí, que a sementinha, o Folks Pub, eu falo que é o comecinho da Fancor, né, onde tudo começou. Aham. Pedro, e voltando um pouquinho, com quantos anos que você começou, né, a empreender? Qual foi o primeiro empreendimento que você começou ali? Olha, bem lá atrás, eu trabalhava no comércio dos meus pais, então praticamente não era eu que fundei, mas eu estava muito envolvido, né? Que era um bar, mercearia, na cidade de Poricatu. Meus pais já tiveram comércio também bem quando eu era muito novinho, mas eu não trabalhava nessa época, né? Junto com eles. Então, eu falo ali que com 12, 13 anos eu já estava totalmente envolvido com o que é empreender, o que é trabalhar por conta própria, o que é depender só de você para o final do mês, sendo positivo, sendo negativo, tendo que pagar dívidas, tendo que pagar funcionários, né? Então, eu falo que ele começou em torno de 13 anos, depois eu acabei indo para fazer faculdade, e na faculdade eu fiz parte de um grupo estudantil, que chamava IESEC. Lá fui picado novamente por essa veia empreendedora e de gestão, negócios, liderança, e foi onde eu praticamente estava praticamente decidido, né? Eu fui para um caminho de trainee, porque eu acreditava que era o caminho mais rápido para eu me desenvolver ao máximo, porque eu não sei se era uma crença limitante, mas na minha cabeça eu precisava passar pelo mercado corporativo antes. Sim. Mas eu já tinha ideia de que eu ia empreender em algum momento, mas então fiz esse caminho de trainee para aprender o máximo possível. Eu acabei ficando 1 ano e meio, então também foi um caminho curto ali de mercado corporativo. E daí já comecei a minha primeira empresa oficial, né? E Pedro, como que surgiu? Vamos entrar agora em um pouco mais de detalhes, né, do Folks. Como que surgiu a ideia do Folks? Veio porque, igual você falou, seu pai já tinha mercearia, bar. Veio dessa ideia? Foi você sozinho? Tem algum sócio? Como que foi, se tem um sócio, como que foi para vocês descobrirem isso juntos? Legal. Hoje nós somos em 2 na Fancor, né? Então eu e o JP, que nós fundamos, começamos tudo lá atrás. A gente tinha um terceiro sócio, e nós 3 meio que se conectamos pela ideia mesmo. Então, já eram amigos antes ou não? Nós já éramos conhecidos, principalmente eu e o JP, a gente já se conhecia, assim, o outro, nosso sócio Gabriel, eu era mais próximo, e a gente estava comentando sobre ter um pub sertanejo na cidade de Londrina, que a gente acreditava, na verdade, que estava faltando algo. O que a gente identificou naquela época? Que todo o mercado ele estava mudando. Então, grandes baladas estavam se transformando em lugares menores, intimistas, com mais qualidades. Então, voltando na época lá, a gente tinha 4, 5 grandes baladas dentro da cidade de Londrina, que elas foram praticamente desaparecendo, e lugares menores que foi se destacando. Na época, o Flanagan's, não sei se você lembra daqui não de Londrina, que era um pub, na verdade, só que não era um pub sertanejo. Então, a gente começou a ver essa movimentação como a nível Brasil como um todo. A gente falou, cara, precisa de um lugar menor, com mais qualidade e mais intimista dentro da cidade de Londrina. Porém, o rock não é para a cidade. Então, a gente queria algo com mais energia. Então, assim, o nosso primeiro slogan até a gente colocava que era a energia das baladas sertanejas com a qualidade de um pub. Então, essa junção que foi lá de trás. E o JP também tinha essas ideias de um lugar nesse tipo dentro de Londrina. Então, ele já tinha visitado outros lugares. Então, essa ideia acabou juntando a gente. Então, a gente acabou se conectando, conversando sobre a ideia. No dia seguinte, praticamente já estava fazendo plano de negócios, já estava vendo quem era responsável por cada coisa. E 6 meses depois, a gente acabou inaugurando a primeira unidade aqui em Londrina, que foi em 2014. Show. E para o pessoal entender bem, essa época que desenvolveu o pub era a época do auge do sertanejo universitário, né? A época que tava tudo, João Bosco e Vinícius, todos esses sertanejos bombados, né? Então acredito que não teve muito problema para emplacar, ou teve? Como que foi esse início? Teve dificuldade para o pub engrenar ou não?
Olha, o empreendedor sempre gosta de contar aquela história sofrida, né? Aham, Mas, felizmente, não vou falar infelizmente, né? aham. Mas felizmente, essa nossa história com o Folks, ela foi uma história muito meteórica, assim. Então, Uhum. a gente realmente, 6 meses depois, já estava inaugurado e, meu, desde o primeiro dia foi filas e filas. A loucura, foi meio que um fenômeno que aconteceu dentro da cidade de Londrina. Tem amigos meus que, um ano depois, comentava que não conseguia visitar ainda, que não tinha conseguido visitar, porque realmente foi um fenômeno que aconteceu. Meio que algo totalmente diferente que caiu nas graças do público muito rapidamente. Isso é uma das bases que a gente pode falar mais para frente, que é o Aham. que a gente segue hoje, o nosso booklet de criação de marcas, que é o nosso Legal, número 1, é proposta única de valor. E a gente legal. aprendeu isso com o Folks. Então, assim, o Folks a gente conseguiu criar uma proposta única de valor que realmente encantava o público, que realmente conectava emocionalmente com o público, e isso foi um sucesso tremendo. Tanto é que um case para contar, hoje o Folks tem mais de 200 pessoas tatuadas. A marca, Tatuada a de. logomarca do Folks na pele. Isso começou com Cara, uma que ação legal. no aniversário nosso de 5 anos, se eu não me engano. E depois, essa ação foi uma ação de brincadeira, de colocar um tatuador na festa, e já teve Aham. uma adesão gigante. Depois a gente institucionalizou isso. Então, assim, quem tem a tatuagem do Folks tem entrada grátis vitalícia. Que E em vários massa. eventos nossos tem várias pessoas que saem tatuadas. Hoje a gente não tem a contagem oficial, mas a Aham. gente acredita com mais de 220, 250 pessoas. E o Agrobar também não tá atrás não, viu? Então a gente já tem bastante Ah, pessoas aderiu a também. tatuagem também no Bastante Agrobar. pessoas. O Folks é muito maior, tem muito mais tempo, Sim. mas tem muita gente que tem a tatuagem. Então, assim, foi um sucesso estrondoso. Foi uma marca que caiu nas graças, assim, do público londrinense. Inclusive, ainda continua. Então, só uma curiosidade, porque lá atrás falavam muito pra gente que balada tinha tempo de validade, né? Aham. A gente tá com 12 anos do Folks, né? Olha só. E a gente acabou de bater 2 recordes. A gente já bateu vários recordes ao Aham. longo da... Recordes sobre recordes. Então, assim, Sim. a gente sempre bateu o segundo ano sempre melhor, o terceiro melhor que o segundo. Mas a gente fez o melhor faturamento da semana do Folks Londrina algumas semanas atrás, e o melhor mês do Folks de todos os tempos, ultrapassando a casa de 1 milhão de faturamento, que é a primeira vez que a gente ultrapassa. Caraca. A unidade de Curitiba já tinha feito isso, mas a de Aham. Londrina Ainda não. não tinha feito ainda. Então, só para mostrar que algo de 12 anos atrás ainda Ainda continua funciona. funciona em um crescimento absurdo, assim. E isso é muito legal, Pedro, porque vocês realmente construíram algo sólido. Realmente tem bagagem para falar e para hoje montar outros negócios, né? Porque pensando bem, cara, para você fazer igual você falou, balada tem tempo de validade. Uhum. Para você manter um pub funcionando até hoje, hoje que ainda se fala sobre a balada hoje tá morta, o pessoal agora está procurando hábitos saudáveis, mas o Folks está ali, firme e forte, e não só pro pessoal de Londrina, né? Mas muitos famosos frequentam o Folks, não contratados nem nada, nem cantores, frequentam porque gostam, né? Eu vejo muita Ana Castela falando sobre o Folks, inclusive eu conheci o Folks pela Ana Castela. Legal. Porque a gente acompanhando e tudo, e, cara, ela numa entrevista, foi alguma coisa assim, ela mencionou, eu gosto muito de ir no Folks, lá em Londrina. Eu falei, cara, Folks, vamos ver o que é. A hora que eu vi toda a estrutura, eu falei, que sensacional esse bar. Eu acho que Toguro também já foi, né? Então é algo muito famoso aqui. Uhum. E como que foi pra vocês desenvolverem a Fancor? Da onde surgiu a ideia? Falou, opa, agora que a gente tem todo esse know-how, a gente vai franquear e vai fazer outras franquias, o famoso laboratório de marcas, né? Como que foi isso? Então, depois do Folks, a gente identificava uma grande oportunidade no mercado, que era para cidades que muitas vezes não caberiam o Folks, porque hoje o Folks ele é um produto bem específico. A gente mapeia no máximo 25, 28 cidades a nível Brasil. Uhum. E a gente acabou criando um novo produto, que é o Agrobar. Daí, no Agrobar, a gente desenvolveu todo o nosso método, que é o Fancor Scale Method, né? Que é desde a criação da marca até a escala dela. E a gente aplicou exatamente essa metodologia no Agrobar. E o Agrobar hoje explodiu em termos de número de unidades, né? Então, a gente está, como eu comentei, em 8 estados.
Cidade do Leste, então começando a expansão a nível Paraguai, mais de 60 contratos. Então a gente aplicou toda essa metodologia, então falando um pouco como a gente escolhe essa marca, né? Aham, A primeira coisa, ela tem que ter proposta de valor, então ela não pode ser uma commodity que a gente fala, então ela certo. tem que realmente ser diferente, então fisgar o público emocionalmente. Encantar o cliente de alguma Encantar forma. o cliente, então tem que ter aquele diferencial competitivo claro, né? Legal. E que a gente não foge dele. Por exemplo, hoje há 12 anos a gente faz a mesma coisa no Focus, que é a mesma proposta de valor de lá de trás. Então, primeiro tem que ter proposta de valor, depois ela tem que ter margens, porque quando a gente faz loja de franquias, a gente tem que compartilhar margens. Depois ela tem que ter uma capilaridade grande a nível Brasil. Quando a gente fala de franquias, a gente precisa de número de unidades. Quanto seria um número ideal? Olha, a gente fala em torno de 100, 100. no mínimo, mas vai depender de cada modelo de negócio. Por exemplo, o modelo de negócio do Focus, ele é um modelo grande, né? Fatura muito. Aham. Então, ele já para de pé com menos unidades, né? E ela tem que ser fácil de operar. Ou pelo menos a gente transformar ela em algo fácil de operar. Então, nessa metodologia, a gente criou o Agrobar e a gente percebeu que a gente estava muito mais no mercado de criação de marcas e testes e escala do que necessariamente no mercado de entretenimento, que era o mercado do Focus. Uhum. E depois disso a gente acabou fazendo a mesma coisa com o Estica, né, que é um estúdio de alongamento que não tem nada a ver com o mercado anterior que a gente tinha. E assim por diante a gente está agora posicionado e a gente vai fazer com várias marcas. Nossa grande meta até 2028 é estar com 1.000 unidades de todas essas marcas em conjunto. Legal. Inclusive tem o Jimmy's também, né? Que Sim. se você puder falar um pouquinho sobre qual é a pegada de cada um, porque eu acho legal, porque todas se conectam. Tirando o Stick ali, que é uma outra vertente, mas o Folks, o Agrobar e o Jimmy's, eles se conectam de certa forma, né? Sim. E eu acho isso muito legal. O Folks, algo para mais tarde, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, primeiro um Jimmy's e um Agrobar você vai, depois pro Folks. Então, como que vocês pensaram isso e qual que é a proposta de cada um? Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Quem é o Agrobar, qual que é o tamanho, a grandiosidade deles. Inclusive, até se você quiser falar quem é um dos sócios, né? Para o pessoal entender a grandiosidade que é esse projeto. Legal. Começando pelo Folks, então. O Folks, ela é uma baladinha sertaneja, né? De alta energia. Então, é por isso que ela começa mais tarde, então mais ou menos umas 9 horas, e ela vai até 2, 3, 4 horas da manhã em vários locais. Em pé, música alta e é baladinha mesmo. Então, galera em pé e curtindo. A gente fala que em 200 metros quadrados são 300 pessoas ali realmente curtindo. O Agrobar, daí ele já é um bar temático sertanejo para todos os dias, todos os bolsos. Todos os dias também tem música sertanejo. Daí ele é um público... O público do Folks, ele é um público de 25 a 35 anos, predominantemente, mas solteiro. Eu falo que a maioria é solteiro. Tem muitas despedidas de solteiro, namorados, mas o predominante mesmo é solteiro. O do Agrobar é de 18 a 40 anos. E é um público de grupo de amigos, casais, grupo de casais, comemorações, a galera do happy hour. Então, é um público todos os dias, todos os bolsos, mais vasto. E muitas vezes até pega o público que é pré-folks também. Então, alguém que quer sair para tomar uma e depois acaba estendendo a sua noite e indo pro Folks. Tem vários lugares que eles têm dentro da mesma cidade, que eles têm até parcerias relacionadas a isso. E o Jimmy's, mesmo ele estando na vertente country, ali, tipo, agro-country, a grande diferença é essa. Ambos são sertanejos, o Jimmy's é totalmente country, porque então, a diferença lá, ele é bem caracterizado, ele não toca sertanejo, ele não toca música em português. Legal. Ele só toca folk, country e indo um pouco pro rock, dependendo do estilo de rock. E com comidas focadas também. Então, costelinha barbecue, aquelas ribs, burger, que é um smash burger, porções muito... Tanto é que o almoço deles, que a gente está começando agora, é barbecue, né? Que é na pizza smoker. Então ele tem muito essa pegada
que remete a um country, principalmente. Uhum. Então, essa é a conexão e o público também é 30, eu falo que é 30 a 60. Esse é um público muitas vezes mais velho mesmo, a gente está realmente... Acabou de inaugurar, né? Mas a gente está realmente entendendo que é um público mais velho. Uhum. Aí, dentro de uma vertente totalmente diferente, porque a gente não está nichado só dentro de um Vocês mercado. não têm um limite para Que abordar. daí é o estúdio de alongamento, que está totalmente no fitness e wellness, né? Que é no fitness e o bem-estar, que é o primeiro estúdio de alongamento do Brasil. E o que ele é? Basicamente, ele é para atletas ou atletas amadores, que não tá no nível de fisioterapia, mas que tá no nível de alongamento para bem-estar. Então, ele pega aquele meio termo ali, não é nem um alongamento que você faz depois da academia, nem um alongamento clínico, né? Então, por isso que a gente é um estúdio. Então, são sessões ali de 25, 50 minutos, que cada maca tem um instrutor, e o instrutor alonga, por isso que é alongamento assistido, te alonga durante esse período aí, pensando em prevenção de lesão, mas também pensando em performance e bem-estar. Isso para atletas amadores, mas o pessoal de idade também seria, digamos assim, bem útil. Para pessoal mais de idade, atletas amadores, ou quem pratica quando eu falo atletas amadores, quem pratica algum tipo de atividade física, legal. algum esporte. Legal. Ô Pedro, uma coisa que eu acho muito legal que vocês fazem aqui na Fancor é realmente imprimir identidade em cada negócio que vocês fazem. Eu falo como consumidor também, porque eu fiquei encantado quando eu vi o Agrobar e agora recente o Jimmy's Bar. Vocês conseguiram deixar muito único. Por mais que foi a mesma empresa que desenvolveu, é muito único cada lugar, né? O Folks eu ainda não fui, né? Ainda não tive o prazer de conhecer, né? Quero ir lá para ver se dá para dar uma passadinha lá hoje. Mas o Agrobar eu fui e eu achei muito legal que vocês colocam dinâmicas. Então, tem uma dinâmica do orelhão parecida com a do Big Brother, onde toca, o pessoal vai lá, atende, cante uma música, ganha uma rodada. E, cara, eu achei isso sensacional. Desde os copos que vocês servem, que são um estilo de latinhas, bonés, enfim, é uma comunicação visual muito legal. E o Jimmy's agora, que também vou conhecer hoje, mas pelo que eu vi pelos vídeos, cara, é um lugar incrível. Eu passei ali na frente, vindo pra cá, eu fiquei de cara, porque é uma estrutura muito grande. E vocês conseguiram imprimir isso. Como que vocês desenvolvem? Como vocês pensam uma marca? O que é para ser única, né? Você deu os passos, mas eu quero que você entre um pouquinho mais a fundo para o pessoal entender como que vocês imprimem essa identidade em cada um. Legal, até assim, porque cada marca que a gente faz, a gente pensa muito em todos os termos que a gente fala do framework de branding, né? A gente pensa em todos. Maravilha. A gente faz desde a narrativa que a gente quer dela. Então, qual que é a história que a gente está contando aí? Até isso é uma coisa um pouco mais até, vamos dizer assim, de criatividade, né, mesmo, até detalhes técnicos, que é público-alvo, como que vai ser a comunicação dela em termos de cores, em termos de qual que é como é que a gente... O público-alvo dela? O público-alvo, mas o arquétipo. Ah, o arquétipo, que legal. a gente vai estar utilizando. Então, desde uma parte mais narrativa e criativa, até uma parte mais técnica de criação de brand mesmo, a gente vai tudo. Então, por exemplo, vamos pegar o Jimmy's, que foi a última. A gente conta uma história inteira para entender, e daí a gente vai baseando toda essa arquitetura, as coisas através dessa história. Então, resumidamente, a história do Jimmy's ele já morreu, na verdade, é uma homenagem a que legal. ele. Eu não sabia que era o nome de alguém. Só que é fictício, tá? Ah, tá. Mas, tá. A gente conta a história, uma entendi. história fictícia Legal. pra gente conseguir entrar dentro do personagem e fazer, legal. Que ele era fã de hambúrguer, por isso que nosso carro-chefe é um hambúrguer, e ele era fã do Shake Shack. Então é uma cópia do Shake Shack, ele gostava muito de comer Shake Shack, fã de música country, ele era muito ranzinza. Então a gente imagina ele aquele
vai criando todo esse envolto, daí dentro disso a gente cria toda a estética do bar e como vai ser. Então vai cardápio, ele adora hambúrguer, então o nosso carro-chefe é hambúrguer. Então a gente até, dentro dos próprios garçons, é uma das primeiras coisas que eles oferecem. Já comeu o famoso o Jimmy's Burger? Então, todo esse trabalho, então o arquétipo que a gente usa para comunicação, as cores. Posicionamento da empresa. Tudo, Então, ele tem um framework de branding que ele vai desde um lado filosófico, de narrativa, até a parte técnica do que a gente quer entregar. Isso se resume, por exemplo, dentro do nosso framework inteiro lá, tem uma parte que é o quê? O resumo da proposta de valor. Esse último, que é o que a gente não pode sair e ferir ele. Certo. E qual que é a regra? Ele ajuda a proposta de valor? É aprovado. Ele não ajuda e nem atrapalha, ele pode ser feito desde que por necessidade. Ele fere a proposta de valor, não pode ser aprovado de maneira nenhuma. Então, deixa eu dar um exemplo. Vai ser totalmente fictício, né? Mas, e até caricato, porque vai ficar muito fácil. Vamos colocar pagode no Jimmy's? Isso é muito fácil, mas só pra gente falar. Não combina. Ele fere a proposta de valor. Mas a gente tá, sei lá, sem dinheiro e precisa faturar. A gente pega um empréstimo no banco, a gente faz algum tipo de movimento, mas nenhuma ação que fere a proposta de valor, ela pode ser aprovada. Então, ela é base de planejamento estratégico, base de tomada de decisão. Então, com esse jeito, a gente consegue imprimir uma identidade. Porque se a gente mudasse e marketing e branding, ele é o que você faz todos os dias repetidamente. Então, se a gente faz há 12 anos, agora colocando porque o Jimmy's é recente, certo. A mesma coisa do Folks, daí onde a gente consegue impactar. Daí é onde a Ana Castela consegue, numa reportagem, citar. Daí ela citou em várias reportagens, ela já citou em rádio, ela já fez em show em Foz, alguém gritou onde é o After, ela não foi. Não, eu já vi. Realmente vocês desenvolveram fãs Sim. para a marca. E hoje eu vejo muito empresário, muitas empresas com dificuldade em criar esse storytelling, que é basicamente o quê? Você contar uma história e prender. As pessoas hoje se conectam com histórias. Então, eu acho isso muito legal de vocês imprimirem em cada um. E é igual você falou, o Folks está aí há 12 anos. Sim. Não tem como negar o sucesso desse processo que vocês fazem de brand. E hoje, os empresários dão muito pouca importância, muitos dos empresários. E para a gente até dar uma palhinha aqui nessa parte de empreendedorismo também mais focado, porque aqui nós temos um público de empreendedores onde nós ajudamos. Então, é uma dica para o pessoal sobre marketing, né? O que você vê a importância hoje do marketing dentro de uma empresa? E outra pergunta, aqui quando vocês vão desenvolver essas estratégias, vocês participam, vocês colocam a mão na massa junto com o time de marketing? Sim, então para a criação praticamente a gente lidera todas as criações do framework, do posicionamento é liderado pela gente, né, pela equipe de lab, né, inteira, e também várias outras ações a gente acaba entrando e ajudando. Óbvio que no detalhe do dia a dia, cada marca tem a sua equipe de marketing, seu coordenador de marketing, então isso acaba rodando, mas a gente está muito dentro ainda de todas as estratégias, tá? E falando um pouco da primeira pergunta, qual que é a importância do marketing, a gente tem o marketing e o comercial, né? Mas principalmente o marketing como um dos pilares nosso. Ele é mandatório, né? Então eu falo que a parte operacional, ela tem que, a galera de operações não me ouve se eu entendo errado, mas ela praticamente arruma a bagunça do marketing. Essa é a nossa mantra aqui, entendeu? A operações serve para conseguir organizar de um jeito lógico e de um jeito de conseguir atender todas vamos dizer assim, a criatividade e as maluquices que o marketing traz. E uma dica, eu acho que assim, hoje com tanta coisa que é marketing digital, enxurrada de informação, né? Eu acho que assim, a primeira dica é voltar para os primórdios. O que é o marketing na sua essência, mesmo para entender o que é. Então, ele nada mais é do que o estudo
do mercado, né? Você entender seu consumidor, fazer uma leitura clara do que ele é e meio que um back to the basics. Então, depois você destrincha isso em todas as ferramentas que tem, mas eu acho que o primordial é isso, é você entender. Então, é fazer o básico bem feito. Depois você pode destrinchar isso em várias ferramentas, né? Desde marketing digital, IA, o que você quiser ramificar, né, o seu Aham. marketing, né? Mas eu acho que a grande dica é esse primórdio. Então, assim, eu falo que um marketing, para ele ser bem feito, independente de como ele é feito, é você passar a sua mensagem, a sua proposta todos os dias. Perfeito. Então, se você conseguir fazer isso, você acaba conseguindo entregar um marketing de qualidade. Agora, se você usa as melhores ferramentas do mundo e passa uma mensagem diferente toda hora, nem o público vai conseguir entender o que você está falando e quem você realmente é. Perfeito. E uma coisa legal, ô Pedro, que eu vejo das franquias, eu vejo muito com bons olhos, porque para quem está começando, às vezes não tem um norte, às vezes não, muitas vezes não tem norte de como vai fazer isso, como fazer, e a franquia ela te entrega um processo, um plano de ação, um plano de marketing, muitas das vezes. Isso eu acho muito legal. E qual que seria a importância de uma franquia para quem está começando? Uma dica para quem está começando, indo para esse lado das franquias. Por que que é bom o empresário investir em uma franquia? E outra coisa, se a franquia ela é bom pro investidor, aquele cara que só quer colocar o dinheiro, ou se é para a pessoa que vai vestir a camisa e vai botar a mão na massa. Legal. Primeira pergunta. Uma que eu sou entusiasta de franquia, então eu vejo que o principal caminho para alguém começar a empreender, para mim, bem claro, é através de uma franquia. Porque você corta um caminho gigante e você empreende com um parceiro que tem interesses alinhados e já tem um grande know-how, já tem uma grande marca para vocês fazerem isso em conjunto. Então, franquia é parceria. Então, eu já sou um grande entusiasta, eu acredito que se pudesse, todo mundo tinha que começar já com parceiro, né? E mais do que isso, a nossa tese está muito baseada em que todos os mercados e todas as marcas elas vão se transformar em rede. E o melhor jeito de se transformar, o melhor canal é franquias. Então, assim, muito em breve no Brasil, que já acontece muito, se você for abrir alguma coisa, se você abrir sozinho, você já começou praticamente falido. Porque o mercado ele vai se regulando e você não vai conseguir ser competitivo. Então, vamos dar um exemplo. Você vai entrar sem garoto propaganda, você vai entrar sem marca forte, você vai entrar sem poder de compra, você vai entrar sem poder tecnológico, entendeu? Que toda a franquia já traz isso na largada. Então, para você conseguir competir com uma loja que está dentro desse ecossistema, é muito difícil. Você não tem nem margens, talvez, para conseguir se sustentar nesse mercado. Então, assim, falando um pouco de franquias, hoje em dia eu já sou adepto de que quem queira começar a empreender, que comece através de uma franquia, mas num futuro muito próximo, a gente acredita que talvez vai ser um dos únicos caminhos, a não ser que é uma ideia totalmente disruptiva. Mas eu vou falar assim, vou abrir um negócio de sorvete. Cara, você não vai conseguir abrir sozinho. Vai ter várias redes com poder de compra, com poder de marca, com poder de distribuição, que você não vai sobreviver sozinho. Agora, a segunda pergunta, desculpa, só me ajuda? Na questão de investidor. Muito claro. A gente tem, vamos dizer, 4 caminhos aqui para um franqueado. O primeiro é a pessoa que vai investir tudo e tocar. Vai estar na linha de frente. É o operador, é o principal. Um segundo é alguém que vai tá investindo mais com sócios. E ele não vai estar com o percentual inteiro, mas ele vai estar tocando ainda. Então, ele tem pessoas que vão investir nele. Certo. Ainda é o segundo melhor. Um terceiro é alguém que vai comprar a franquia e colocar um gerente. Esse já é um perfil que a gente ainda já tem. A gente tem que avançar muito, tem que ter muita atenção. O último é investidor puro. O último a gente nem passa, não tem nenhuma chance de ser aprovado. Então, assim, respondendo já então de trás para frente, franquia não é investimento passivo. Ele é totalmente empreendedorismo, né? Você começar só com a ajuda do quem já fez. E a gente recusa todo mundo que vem com um olhar só de investidor puro. No mínimo,
a gente convence ele a entender que ele precisa de um gerente e que se esse gerente sair, ele sabe que ele tem que entrar dentro da unidade, ele tem que Colocar a mão recontratar na alguém, massa. colocar a mão na massa, a gente vai treinar novamente, mas enquanto não tiver ninguém, ele é o dono da empresa dele. Perfeito. E qual que é quem começou agora com a franquia? Iniciei com a franquia do Agrobar ou qualquer outra franquia. O que eu não posso fazer? Eu posso tirar férias com 1 ano? Olha, eu falo que ele é empreendedorismo, né? Então, ele realmente é empreender. Não tem uma regra clara de quanto tempo você pode tirar férias ou quanto você não pode estar lá. Mas, basicamente, a gente faz até entrevistas antes de entrar e fala, você vai estar disponível 24/7. E quando a gente fala isso, não é trabalhar 24 horas, é você estar com a cabeça e a mente focada, disponível, porque é muitas coisas que você tem que fazer. E falando das responsabilidades de franquia, é 50-50. Vai receber tudo pronto. Mas vai ter que executar tudo. Então, muito mais simples, mas é muita coisa para executar. Uhum. Então, se você não tiver disponibilidade, a probabilidade de dar certo é muito baixa. Então, assim, eu não sei o que você não pode fazer, mas eu sei o que você tem que fazer. Você tem que estar disponível o maior tempo possível até a sua unidade realmente conseguir ganhar um corpo, até você conseguir ter um gerente que consiga assumir responsabilidades por você e pensar num empreendedorismo mesmo, como se você estivesse começando sozinho, só que você não está sozinho. Eu falo isso, tom de brincadeira, claro, porque eu vi um vídeo, acho que foi até seu, Sim, né, de sim. vários memes que você comenta na Aham. sua rede social lá no Instagram, e eu achei muito engraçado, porque realmente, Eu brincando com o João, né? eu acho que foi, eu não sei, era alguma Aham. coisa de férias. Aham. E realmente, cara, hoje em dia, se você não está totalmente viciado na tua operação, não funciona. Não funciona. Não vai. O empreendedor hoje, a pessoa que começa no empreendedorismo achando que vai trabalhar pouco, tá enganada. Eu falo assim, tem várias coisas que você consegue aprender, mas a obsessão de empreendedor, isso é uma coisa que não se ensina. Então, Isso assim, vem de você. você tem que estar obcecado pelo seu negócio. Então, isso não é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias 24 horas por semana, por dia, 27 dias na semana. Isso é você estar focado nisso, né? Obcecado por isso. Pensar nisso o tempo todo. E eu falo que você pensar nisso o tempo todo, você vai criar mecanismos para você estar disponível sem você estar ocupando o seu tempo como um todo, né? Uhum. E um dos dispositivos e estratégias para isso é um braço direito, entendeu? Perfeito. Só que para você criar um braço direito, demora tempo, demora confiança, tem que treinar, você tem que aprender também. Então, imagina, eu tô há 12 anos no mercado de entretenimento, vamos colocar que é o primeiro, e eu falo que toda reunião que eu sento com o meu head do Folks é uma coisa nova que eu falo, meio que uma descoberta nova. Então, eu ainda tô aprendendo muita coisa. Então, como que a pessoa em 6 meses acredita que vai poder estar longe da operação? Então, isso é uma coisa que a gente bate muito forte aqui dentro. Ótimo, perfeito, Pedro. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente abordar aqui também é a questão do crescer rápido. Empresários que crescem muito rápido. Hoje, vocês são uma potência e faturam mais de 100 milhões por ano. O que o empresário que quer faturar isso tem que ter muito bem em mente para ele fazer? Olha, depende muito do mercado que ele tá, né? Eu vou falar assim, num mercado que é o nosso de economia real mesmo, né? Ponto de venda, você ter uma rede com faturamento de 100 milhões, ela leva uma trajetória muito grande. Hoje a gente está falando de 30, 40 unidades operando, né, para estar com faturamento desse tamanho. Assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vê muito de falha no mercado hoje, tá? Vou falar uma delas. Para o faturamento mesmo. É o pessoal não entender o seu canal de aquisição. Uhum. Isso eu vejo acontecendo muito, principalmente quem está no começo. Então, assim, vamos falar em loja, em mundo físico mesmo, né? Ponto de venda. Às vezes monta o ponto de venda
e ele acaba tendo um faturamento e ele acredita que é porque seu marketing digital é muito forte, simplesmente porque não é simplesmente ele tá com um ponto com um público passante gigante, o pessoal entra lá e consome. Então, assim, você entender o seu canal de aquisição muito bem feito é onde você consegue escalar o seu faturamento. Então, por exemplo, eu tenho um canal de aquisição que é totalmente online e eu converto o meu público online. Vamos dar um exemplo do Estica, porque fica mais fácil. Aham. Como que é o canal de aquisição hoje do Estica? É uma campanha online, conversão para aula experimental para plano. Então, esse é o nosso canal. Então, a gente sabe onde vai investir Perfeito. dinheiro, treinamento, gargalos. Então, a gente consegue escalar. Então, a gente fala, cara, se você... Então, assim, dentro de um desafio para você buscar 0 a 100 milhões, eu acho que tem uma escadinha ali. Sim, com certeza. Uma das coisas principais é você entender muito bem da onde vem esse faturamento. Qual que é o canal que você trabalha para descobrir isso, e até para você ter algum canal que você trabalhe como prioritário, né? Porque imagina que você tenha 4, 5 tipos de canais diferentes, na hora que você vai expandir, você não trabalha nenhum bem, entendeu? E você não consegue escalar dentro da proporção necessária, enfim. Então, se fosse uma dica, seria isso. Eu acho que o empreendedor tem que entender muito bem qual que é o canal de distribuição que traz o seu faturamento. Perfeito. Ô Pedro, muito, muito legal a gente mencionar isso aqui também, a questão hoje da grade de sócios, não só da Fancorso, mas como de cada marca que vocês desenvolvem. Uma delas é o Luan Pereira, que ele é sócio, se eu não me engano, do Agrobar e tem mais um, não é? Da marca Agrobar e da marca Folks. Da marca Folks. E também tem o pessoal da Agroplay, que também são sócios daí, do Folks, da Agrobar. Eu queria que você contasse um pouco como que foi chegar o Luan Pereira para ser sócio. Não só ele, mas como o pessoal da Agroplay também. Legal. Olha, todo mundo, de alguma forma, é de Londrina. O Luan Pereira, na verdade, hoje ele mora em Londrina, mas a família, ele não era de Londrina, mas hoje ele mora em Londrina. E, assim, durante toda essa nossa trajetória do Folks, a gente estava muito envolvido nesse mundo sertanejo. Então, o Rafa, o Rodolfo, que são sócios da Agroplay hoje, junto com a Ana Castela, tava lá no meio da gente, né? Tipo, como clientes... eu acredito que o Rafa e o Rodolfo nunca tocaram necessariamente no Folks, mas estavam lá sempre como clientes, a gente estava muito envolvido. E a nossa proximidade veio muito do negócio Folks mesmo. Então, eles enxergavam na gente algo de muita qualidade, algo muito bem feito, como eles nunca tinham visto nenhuma casa de show, nenhuma baladinha antes. E quando a gente lançou o projeto do Agrobar, a gente estava procurando um garoto propaganda. E em conversas com eles, ele já falou, tem um menino aí, que é o Luan Pereira, que ele tá estourado. A gente já sabia, conhecia um pouco, né, mas não sabia no detalhe muito bem sobre ele, tava estourado e tal. E eles fizeram essa ponte pra gente com o Luan Pereira. Inclusive, o nosso primeiro contrato que a gente assinou com ele, que o Luan Pereira, no começo, ele não era sócio direto, ele era um garoto propaganda. Nosso primeiro contrato que a gente assinou com ele foi até dentro da própria Agroplay. Só pra você entender um pouco do entrelace, a gente era muito próximo mesmo. A Agroplay pegou o nosso antigo escritório, nosso primeiro escritório. Então, era uma casa, eles transformaram essa casa, agora que eles estão com esses baita escritório ali, eles saíram dessa casa e veio pra cá. Então, a gente fez a nossa primeira reunião com o Luan Pereira lá. Fechamos o contrato com o Luan Pereira e eles falaram, cara, o que é esse negócio desse Agrobar? Daí a gente explicou o conceito e eles piraram. O nome é bem chamativo também, O nome é né? muito chamativo e tá muito dentro do movimento que eles querem criar no Brasil. Eles querem colocar chapéu em todo mundo, então eles querem fazer um ecossistema agro. E bar sertanejo com baladinha sertanejo tá totalmente dentro do movimento que eles querem criar. Daí a gente começou uma conversa ali e acabamos fechando uma sociedade também com os meninos. Não que é com os meninos da Agroplay, né? Que é com o Rafa e com o Rodolfo, nas marcas do Agrobar, do Folks e no Jimmy's. Eles estão com a gente no Jimmy's. Ótimo. E legal. depois de Garoto Propaganda, o Luan Pereira acabou entrando como sócio também. Ambos, eles compraram nossa marca mesmo, né? Pagaram, investiram na gente. Então, o Luan Pereira também entrou dentro da marca Agrobar e do Folks. E ele continuou como garoto propaganda do Agrobar também.
Então, que é aquele contrato que a gente já tinha desde lá de Aham. trás. Ô Pedro, e hoje em dia, muito se fala sobre a dificuldade, né, de lançar uma franquia. Muitas das franquias fecham. Se não me engano, tem dados de 6,7%, algo assim, se eu não me engano, tá? Uhum. Não vou saber citar a fonte aqui agora, mas eu vi que as franquias sobrevivem. E hoje, o que que a maioria delas está fazendo errado para não ter esse sucesso que a Fancor tem hoje em desenvolver franquias, né? Esse laboratório de franquias. Eu vou até pegar esse dado, deixa eu ver se eu tenho aqui Ótimo. rapidamente, só pra gente passar e ficar bem claro, só pra eu não Não, falar é isso. uma, Dar os dados é bom ter a fonte. um dado, Se eu não me engano, foi até em uma postagem que eu uma fiz, né? postagem sua da revista Exame, né? Se não me engano, foi lá, ó, onde Deixa eu pegar abordaram rapidão. sobre Aqui, ó. isso. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho disso, a taxa de mortalidade hoje de uma franquia é 2,9%. Certo. Ou seja, cada 100 unidades, 3 fecham, Uhum. tá? E a taxa convencional mesmo de todos os bolos de empresas, ele já sobe para 25. Então, a gente está falando de 5 vezes mais. Então, de cada 100, 25 contra 3 de franquias. Isso é um dos motivos que eu acredito muito no mercado. Por que franquias fecham menos? Porque ela já nasce com uma baita de uma estrutura e com algo comprovado. Lembra que eu falei que um dos principais problemas é o pessoal não saber nem seu canal de aquisição? Cara, a gente sabe detalhado de cor tudo. nosso canal de aquisição, dados de Brasil inteiro, sistema de convergência. A gente identifica 100% dos clientes do Agrobar, então é muita informação, muito dado. A gente brinca que provavelmente hoje a gente é o maior grupo com informação sobre entretenimento no Brasil. Entendeu? Porque eu coloco um pouco o Agrobar ali como um food service, mas ele está com o pezinho no entretenimento com tanto de dados. Mas respondendo o porquê que uma franquia acaba não dando, mesmo a taxa de mortalidade sendo menor, ela acaba não dando certo. Porque ela é empreendedorismo. Então, assim, mesmo ela tendo todas as vantagens de começar a largar na frente, de ter um suporte, ela depende do trabalho, do dia a dia, da obsessão que a gente comentou. Então, assim, se eu fosse colocar a principal fator é a pessoa que está tocando o negócio. Perfeito. Infelizmente, porque a gente sabe, pode falar, mas você vai colocar... Não tem outro jeito da gente falar. Um dos fatores pode ser ponto também, mas isso a gente analisa muito bem antes, muito bem antes. E pode acontecer um erro. Sim, com pode certeza. acontecer um erro de ponto. Mas hoje eu vou colocar que dentro de todas, pelo menos as nossas unidades, a gente não tem nenhum problema de localização de ponto comercial. Que pode ser uma coisa, porque às vezes pega uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, avião, não sei se essa palavra é a melhor, para tocar um negócio, só que ela não está no ponto errado, não vai dar certo também. Mas, tirando o ponto, se você não errou no ponto, o segundo motivo, claro, é o operador. E assim, dentro de dados da própria ABF, de amigos nossos, que a gente conhece que é franqueador também, eles já fizeram várias vezes, não é o ponto. Troca uma, troca duas, troca 3 operador. Na quarta vez, a unidade vai vir a melhor da rede. Perfeito. Mesmo local, mesmo tudo, mesmo cliente, mesmas coisas que só mudou o operador. Só mudou o operador, ela se transforma numa das melhores da rede. E isso também, mais só uma coisa de dados. Porque quando a gente pega multifranqueados que são bons, todas as unidades dele vai bom. Perfeito. Então não é uma coisa assim, a gente tem multifranqueado da rede, vamos dizer, nosso maior multifranqueado tem 8 unidades, eu acho, mais ou menos. 2, 3 folks. Ele tem todas as unidades performando. Nossa. Entendeu? Caraca. Então, tipo, cara, então... mas Pedro, então a franquia é uma fórmula de sucesso. Não tô falando que não pode acontecer de talvez, que nem a gente falou, ter os fatores externos. Mas se eu fosse colocar, seguir o padrão, estar disponível 24/7, ter obsessão no que você está fazendo, seguir o que você está fazendo. Uma das coisas que muitas vezes acontece, a pessoa compra uma franquia, acredita na marca, mas por impulso acaba fazendo coisa por conta própria. Fala, mas você não acredita? Confio. Mas por que você não está fazendo? É verdade, né? Não sei. É porque eu acho que eu quero fazer, quero criar, mas não é necessariamente a essência do negócio que ele comprou, né?
Então, é Perfeito. muito operador mesmo da ponta. Ô Pedro, pra gente já se encaminhar aqui pro final, por que é Fancor o nome? Legal. Ó, lembra que a gente falou que um dos principais nossos é o marketing e a nossa principal é a proposta única de valor, que é a conexão emocional que a gente quer criar com os nossos clientes. Então, o Fancor vem muito disso, de fan core, que é o fã no centro de tudo. Então, nossas tomadas de decisões, elas são baseadas em a gente realmente trazer os nossos clientes, transformar os nossos clientes em fãs. Mesmo não sendo uma frase que a gente usa, vamos dizer assim, expressando ela em branding para fora, Aham. é uma coisa que a gente tem muito internamente. Desde a concepção da marca até todas as ações que a gente fala. Então, por exemplo, até no planejamento estratégico, lembra que eu falei que as nossas tomadas de decisão são baseadas na proposta única de Sim. valor? Para quê? Para honrar o nosso fã. Porque aquela pessoa lá, vamos lá, você foi no Jimmy's, se adorou comer o ambiente, comer um American barbecue, um American food, adorou o ambiente, adorou o country, e daí eu tomo uma decisão, coloco um pagode. A próxima vez que você vai lá, você fala, ô irmão, Feriu o valor da marca. feriu o valor que eu tô vindo aqui, que você me chamou, que você me veio e me trouxe. Então, assim, Fancor é muito disso. Todas as nossas marcas, ela tem uma proposta de valor muito forte, mais do que isso. Ela é imutável, entendeu? Pra gente mudar uma proposta de valor, tem que ter dado muito errado. Provavelmente, se a gente mudar uma proposta de valor, talvez a gente mude até nome. Provavelmente a gente vai mudar, tipo assim, o escopo do negócio. Então, por isso esse lado do Fancor, que é muito desse fã no centro, nosso cliente no centro. Que legal. Vocês amarram muito bem tudo. E eu acho isso muito sensacional. E Pedro, pra gente finalizar agora, manda uma mensagem pro empresário que já tá consolidado e pro empreendedor que tá começando agora. Manda uma mensagem pra eles. Legal. Ó, tem muitas mensagens que daria Manda bala. para ser dado, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é a minha filosofia de vida hoje, é muito voltado para não existe almoço grátis. Então, vou usar essa frase popular, que eu acho que ela fica Perfeito. mais fácil de firmar. Então, ao longo de toda a minha trajetória de 12 anos, nada veio fácil. E quando era fácil, tinha pegadinha. Pode desconfiar. Tinha pegadinha. Então, é muito louco, porque parece, mas não é. Tudo que é muito fácil, então qual que seria a dica? Eu acho que assim, se achar um mercado bom, surfa dentro desse mercado, ganhe dinheiro nesse mercado, faça valer, mas não fique Preso a ele. ou fora, fora da realidade com ele, entendeu? Eu achei um mercado super bom que é o Folks, e mesmo assim não é um mercado que eu só surfo hoje, entendeu? Foi pro Estica, né? Foi Tal para várias, diferente. porque tem dificuldades, tem várias coisas que vai acontecendo no meio do caminho. Então, assim, não tem almoço grátis. Então, tudo são etapas, tudo são fases. Então, tudo vem de trabalho e degrauzinho por degrauzinho. E eu acho que é a filosofia que eu vivo hoje e a filosofia que eu vendo, porque franquia é disso. Então, a gente deixa muito claro para os nossos franqueados que, você está entrando para um lugar que é trabalho, que é suor, que é obsessão, que é realmente criar em conjunto, criar junto com quem, com interesses alinhados, mas não tem almoço grátis. Se você ficar em casa, você vai falir. Se você não pensar no seu negócio todo dia, o seu negócio não vai dar certo. Então, acho que o recado seria esse. Então, desconfie de coisas fáceis, crie o seu trajeto, sua rotina, seu aprendizado, aprenda com tudo que você está fazendo. E, se possível, se for querer empreender, comece com franquia e, se possível, uma franquia da Fancor. que vai dar vale a certo. pena, que vai dar certo. Maravilha, Pedro. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter vindo falar aqui, e eu tenho certeza que você conseguiu ajudar vários empresários aqui, porque uma das nossas metas, já falando de valores, é com esse projeto
ajudar empreendedores e empresários. Então, a meta de cada episódio que nós gravamos aqui é a pessoa sair aprendendo alguma coisa, Legal. tendo algum insight ou aprendendo alguma coisa, para ela colocar em prática. E eu tenho certeza que hoje a gente conseguiu entregar até demais, mais de uma coisa para essas pessoas. Então, eu queria te agradecer por ter me recebido aqui na Fancor, por ter aceitado o convite. E é isso aí. Obrigado. Obrigado por ter vindo, muito boa a estrutura. E obrigado por ter feito aqui dentro, cara, diferente. É muito legal, a galera curtiu também Que bom. aqui. Então, trazer isso tudo para o nosso ambiente também é